agora você vai ver personagens interessantes da literatura como Chapeuzinho Vermelho, Bela Adormecida e outras tantas, além do Pinóquio. Eles são destaques também na ciência porque deram nomes a síndromes. Então, personagens da literatura no Divã e no Insight TV. Personagens da literatura no Divã. A partir desse momento você vai ver e conhecer algumas síndromes que foram influenciadas por personagens da literatura para nominá-las. Eu estou aqui com o professor Romero para falar um pouco para a gente de algumas obras clássicas conhecidas de todos nós e que, detalhe, hoje são nomes de doenças, principalmente na área de psiquiatria, né, professor? Eu queria que a gente começasse um pouco nesse universo, começando com alguns clássicos. Olha, na verdade nós temos umas curiosidades históricas para a gente poder chegar na obra. Para você fazer um estudo de uma obra literária, muitas outras formas de conhecimento concorrem para isso. Por exemplo, na psiquiatria, como os estudos psiquiátricos, digamos assim, tomaram a literatura como referência para avançar cientificamente. Ou seja, a complexidade dos personagens, a complexidade dos personagens, no estudo da ciência, exatamente. Né? Na explicação de fenômenos curiosos do comportamento humano. E há muitas síndromes que estão ainda em amadurecimento científico para se provar mesmo que de fato isso vem, digamos assim, com distúrbios e pessoa que convive com essa situação. E a explicação não está na ciência, digamos assim, está na literatura. Isso desde as obras do Shakespeare, né? Há clássicos também, como a Síndrome de Alice. O que seria isso, professor? A Síndrome de Alice é uma coisa muito curiosa, porque há muitas pessoas que são influenciadas ou que têm esse distúrbio, mas que a ciência ainda não conseguiu definir bem, mas que há pessoas, por exemplo, que não conseguem crescer, não conseguem compreender a vida adulta, e outros não conseguem compreender o corpo. Outros têm pequenos distúrbios e complexos. Ou seja, o tempo, a idade passa, a pessoa não cresce. E a pessoa não quer uma edição de vida, continua é muito rápido. Continua infantilizada. E outros resistem, por exemplo, a não ficarem velhos. Então a literatura, desde a Grécia Antiga, já vinha apresentando todas as situações no divã. Mas só que no divã só começa a acontecer com Freud. Síndrome na virada do século XIX. Rapunzel, por exemplo. É mais complexo. Sim, mais complexo. Porque há pessoas que querem ingerir cabelo. Outros querem arrancar os cabelos. Odeiam a si próprios, querem tirar os cabelos, querem ingerir. E olhe lá, o estômago não vai digerir cabelo. Você vai morrer. Vai ter que ir para a cirurgia. Então, imagine isso desde as cavernas até hoje. Como explicar esse tipo de comportamento? São problemas da mente, né? Problemas da mente. E os psiquiatras se valeram da literatura para entender melhor esse tipo de comportamento. Né? O caso do Peter Pan é o melhor exemplo. Nós temos umas curiosidades do Peter Pan. O grande pop, Michael Jackson, por exemplo, ele criou um espaço na propriedade dele que é eternamente criança. Ele mesmo não queria ser adulto. A síndrome de Otelo também de Otelo é outra pancada, né? Séria, a síndrome de Otelo. Shakespeare, é o ciúme doentio. O Shakespeare foi buscar na literatura grega esse comportamento, aprofundou isso aí, e evidentemente que Freud e os outros psicanalistas e os psiquiatras vão explicar esse fenômeno cientificamente. Só que ainda é muito novo esse estudo, ele não é assim algo tão antigo, até porque o Freud é da virada do século XIX para o século XX. Jung e muitos outros grandes nomes, cientistas e pensadores. Agora, precisamos de mais um tempo? Sim, mas já está mais ou menos consolidado que a literatura ofereceu à área de saúde. Ou seja, a literatura ajudando a entender a complexidade da alma humana. Da alma, do comportamento. E isso vem desde aquela frase famosa de Ivanildo: conhece-te a ti mesmo, que não é do Sócrates, evidentemente. A frase hoje, cientificamente, historicamente, já está defendida, já está comprovada. É de Tales de Mileto. Então, ela não é só filosófica, ela é psicológica. Aliás, ela já entra na área da psiquiatria. Aí vem junto com a filosofia e junto com a literatura. Professor, tem um outro clássico da literatura que é Édipo Rei, que também é o nome de uma síndrome, não é?
É a questão que é comum que é também, comum, né? Que é o é natural fascínio da criança, do filho, ou para pela o pai mãe, ou pela ou pelo mãe, pai. há as duas possibilidades, que Freud genialmente aprofundou esses estudos e isso já está cientificamente nominou isso aí, que é o complexo de Édipo. Eu li um escritor norte-americano, um jovem contista norte-americano, que ele narra o próprio complexo de Édipo. My Oedipus Complex. Ele narra o próprio complexo dele em relação à mamãe. E é um texto teatral interessante, Puxa. né, que todo mundo tem que ler. Inclusive é indicado também na área jurídica. Na área né? jurídica. É batido em salas. A literatura, de aula. ela é um livro que ajuda a transdisciplinar. entender um pouco, né? A literatura, ela é transdisciplinar. Então você entra com a área jurídica, ela entra com a área, por exemplo, da psiquiatria, da psicologia, a área de saúde, a área jurídica, se cruzam nesse conjunto que chamamos disso de interdisciplinaridade ou transdisciplinaridade. Então hoje, para você entrar numa área dessa de conhecimento, para ler uma obra que aparentemente é simples, como Alice, nos seus 150 anos, é uma das personagens mais emblemáticas da literatura mundial, é Alice. 150 anos 150 agora, anos, né? este ano. Estamos comemorando 150 anos de Alice. E continua influenciando mundos, né? A literatura e ajudando a entender e a compreender o comportamento humano, né? Professor, você escolheu aqui alguns outros livros. Né? Eu escolhi um livro curiosíssimo do escritor norte-americano Huckleberry Finn, de Mark Twain. Que também é o nome de uma síndrome. De uma síndrome que já está catalogada. É questão de tempo para cientificamente isso ficar para a história. É a questão da velhice. Ora, desde quando o homem vem se preocupando com a eternidade? Desde as cavernas. Na verdade, não só a ciência como a literatura, mas a linguagem que nos deu essa possibilidade de alguém escrever o livro. Como isso pôde acontecer? Aí vem a história das consoantes e das vogais. Os fenícios nos deram as consoantes. Os gregos nos deram as vogais. Hoje o escritor que usa da sua caneta... De certa forma, professor, é uma busca pelo sentido da vida. Pelo sentido da existência. A literatura busca o humano. Ela foca o humano. Porque senão seria só carne, seria músculos, uma coisa né? absurda. Não faz sentido. Não faria sentido. Ok, a gente agradece por esse bate-papo especial, por ter topado a pauta, viu? Eu vi que você também voltou a estudar um pouco os personagens, claro, né? Nós não podemos de maneira nenhuma subestimar a capacidade do nosso telespectador. Mas a gente não ficou por aqui, a gente vai continuar com essa pauta e vamos levar alguns personagens para o divã. A gente vai continuar, viu? Que bom! Vamos para o divã com essas personagens maravilhosas. E a gente está aqui com o Leonardo Luz, que é especialista na área de psiquiatria, que passou algum tempo na USP justamente nessa área. Eu queria saber, Leonardo, trazendo esses personagens para a atualidade hoje, quais são os mais comuns, que tipos de doenças são mais comuns hoje? Primeiro, Ivanildo, obrigado pelo convite, é um prazer participar do Inside. Hoje as síndromes, elas variam bastante. No consultório, um quadro depressivo, os quadros ansiosos ainda prevalecem bastante. Mas como o nosso papo hoje é tentar pegar um pouco literatura, contos de fada e tentar trazer para essa clínica, eu queria enfatizar alguns personagens. Um deles, como a gente estava conversando aqui, é o Peter Pan, né? O Peter Pan, ele vivia na Terra do Nunca, ele não queria crescer. Isso me remete um pouco hoje ao conflito de gerações. As gerações X, Y, Z e alguns estudiosos falam até na geração W, que seria o quê? Seriam pessoas que desde o pós-guerra vêm convivendo. E, ao passar do tempo, as pessoas com 30 anos em média, elas não estão mais querendo sair de casa. Por quê? Porque elas ainda precisam do conforto dos pais e ainda não estão financeiramente aptas a sair e ter essa mesma condição de conforto. Coisa que é uma qualidade da sociedade brasileira. Sim, contrariando, por exemplo, a americana. Aos 18 anos... Tchau, né? Te vira, bichão, né? Só que, às vezes, o que acontece? Às vezes, isso se prolonga e, às vezes, se torna patológico. Porque a pessoa passa a não querer enfrentar, de fato, a vida adulta, tem dificuldade no trabalho, ela não
consegue manter vínculos afetivos, porque ficar ali naquela terra do nunca... As responsabilidades são menores, consequentemente. Claro. Aí eu brinco assim, cadê a Sininho, né, para satisfazer? É nessa história, isso. né? Sim, Como fica. sim, bem complicado. Uma outra personagem que é bem interessante, e aí aqui na realidade do Piauí eu vejo às vezes, é a Branca de Neve, a Bela Adormecida e até mesmo a Rapunzel. Eu brinco que as mulheres, por mais que elas hoje tenham firmado um papel na sociedade, de quererem exercer sua profissão, marcar seu papel, mas elas ainda têm um pouco da Rapunzel de estarem na torre, em um papel romancizado, esperando o príncipe encantado. Porém, até como nos últimos filmes a gente tem visto, aqui esses filmes da Disney, a Rapunzel ela tem cortado as tranças e tem ido para campo, né? Porque não dá para ficar esperando muito tempo na torre, né? Como a donzela. Tem que agir, né? Ela tem que agir. Mas isso no campo metafórico, porque de fato tem a síndrome da Rapunzel, que é uma doença complicada, comer cabelo, né? A síndrome da Rapunzel de comer cabelo... Ela se manifesta mais em crianças? Como é que é na isso? verdade a gente chama de tricotilomania. A tricotilomania seria o quê? Seriam pessoas que ficam compulsivamente puxando o cabelo e depois elas ingerem esse cabelo. E essas estão enquadradas em quadros obsessivo-compulsivos. É como se fosse um toque. Só que aí, como é específico em cabelo, algumas pessoas chamam de Rapunzel. Isso se verifica mais na adolescência e no começo da vida adulta e tem tratamento. Em tempos de vaidade exacerbada, como é que fica o Dorian Gray na atualidade, hein? O Dorian Gray na atualidade, talvez ele tenha uma roupagem diferente, né? Talvez o Dorian Gray hoje ele tome muito whey protein, ele se olhe muito no espelho, mas o Dorian Gray, na verdade, ele é um retrato do narcisismo, né? É o narcisista puro, tá? E que muitas vezes ele não consegue introjetar aquilo que é o externo ou aquilo que pertence ao outro, porque ele em si próprio é a essência a ser buscada, né? Mas ele não enxerga isso, que ele é apenas uma pessoa e ele não vai buscar a projeção de si, ele tem que buscar o outro, né? Isso às vezes para quem é narcisista é muito complicado. Pois é, agora eu te pergunto, como especialista, tem como se livrar disso? Um narcisista, se for um traço de personalidade, Pode ser tratado, pode né, ser tudo trabalhado, Agora, se for um transtorno de personalidade narcisista, aí é mais complicado. Agora eu te pergunto também, né, assim, apesar da modernidade, a sociedade ainda é muito possessiva em termos de sentimento. Aí eu te pergunto, Otelo hoje como seria? Nossa, Otelo hoje... Que é uma síndrome também, né? Síndrome de Otelo. Otelo hoje seria um padrão de um ciúmes que pode variar de tantas formas, de um ciúme mais simples ou de uma rede social, de você ficar olhando a rede social do parceiro ou da parceira, né? Até propriamente um crime passional. É por isso que é né? bom limitar a parte privada de cada relação, não é? E hoje a rede social não tem mais volta, né? Porque até as relações hoje elas estão no palco, né? Muitas vezes. Mas isso dá munição para muito ciúme muitas vezes. Então o Otelo às vezes poderia também ficar com ciúme dos nossos tempos atuais, né? Síndrome de Édipo Rei também. Ele é colocado naquele local, né? Da figura filho, mas é rei. É o filhinho da mamãe. Isso. E esse trono, muitas vezes, custa caro, porque vamos pegar de Édipo Rei, ele pode passar a ser Peter Pan. De tanto que ele ficou no trono com vários súditos, mas de repente ele é pequeno, ele é criança. E ele não vai saber o que fazer quando ele tiver de fato que cumprir o seu reinado. Doutor Leonardo, o que nos parece é que essas síndromes andam juntas, geralmente, né? Eu brinco que, assim, os contos de fada, eles são oriundos do ser humano, né? Fomos nós que os inventamos. Não tem como desvencilhar um do outro. E eles percorrem várias patologias da psiquiatria também, algumas alterações da psicologia. Na verdade, eles se manifestam mais através de traços da nossa personalidade, do nosso temperamento. E aí a gente tem que estar atento quando isso passa a ser um padrão
e quando passa a ser patológico. Leonardo, a gente agradece então por esclarecer alguns aspectos dessas síndromes. E aí eu te pergunto, qual a importância então da leitura para entender o outro e se entender dentro desse contexto? Eu acho que... Do ser humano, do conhecimento. Acho que a leitura é a base de tudo. Eu tenho hábito, eu leio muito, muito, eu só vou dormir lendo. Eu gosto muito de ler. E é na leitura que a gente vê a expressão do humano na arte. E isso Que ajuda nesse entendimento do mundo, do outro. Ajuda. Né? Tem um autor chamado Jung. O Jung, ele tinha os arquétipos. E vários desses personagens que posteriores surgiram tem uma base no que a gente chama de arquétipo, que o Jung inaugurou esse conceito, que a partir desses conceitos você vai entendendo o ser humano, ou seja, os Peter Pans, os Édipo Reis da vida. Leonardo, a gente te convida a retornar em breve, viu, para falarmos de outras síndromes, de outras dependências. Eu acho que o programa tem essa missão comportamental também de entendimento da vida, da gente, do outro. Enfim, muito obrigado Será pela um prazer. entrevista. Tá? Obrigado.